só isso. Eu, por exemplo, não tenho essa opção, né? Os carecas não tem, os calvos, no meu caso, não tem como fazer esse corte, né? Ainda tem. Não tem como, né? Mas a procura é grande. Normalmente é o público masculino, né? Porque, deixa eu ver, as mulheres, as jovens, adolescentes, pelo menos eu não tenho visto assim, a não ser que elas se espelham também, né? Corte de algumas atrizes, cantoras. O feminino também tem essa tendência. É o que mais procuro novidade, está sempre mudando. Os mais radicais são os homens, né? Os homens são Muito masculino, né? São aqueles cortes mais radicais, né? isso mesmo. Você nunca provou, implementou esse corte assim, mas vai mesmo mais no tradicional. Tem bastante. Mais no tradicional, porque Teu cabelo é não bem... combina muito com o meu perfil. Você é o oposto do apresentador, Sou um né? profissional, mas eu não posso ser muito radical. É, né? Alguém da família já cortou alguém alguém do teu filho, pai, primo, sobrinho, tio, pai, quero esse corte assim, radical. Já houve alguém da família assim, filho, já pediu assim, Da própria família, o pai traz uma criança, um adolescente, ele impõe que faça esse novo corte. é mesmo? Hoje os pais estão ali, querem acompanhar também de perto desse lado aí, né? Isso mesmo. E essa outra profissão que você falou, você cuida de cães? Eu sou criador de cães já há 21 anos. 21 anos, Eu crio cães várias da raças, raça boxer. Uma única raça. uma única raça, boxer. Onde já fui reconhecido como número 1 do Brasil na raça. Número 1 do Brasil, olha só, pessoal, Melhor criador da não raça. sabia que meu amigo aqui entrevistado de hoje, o Laudir Fernandes, foi número 1 no Brasil, é isso? 2004 e 2008. 2000. Todo ano tem então esse... Todo ano tem, começa do zero, vem as competições e os criadores vão atrás de ti. Conta aí, 2004, por exemplo. Em 2004 eu fui reconhecido como o melhor criador da raça boxer no Brasil. Boxer é aquela raça... Aquele cão descendente do antigo Bulldog. do antigo Bulldog. É inchado, é um cão dócil, é um cão de guarda, um cão de companhia. Ao mesmo tempo que ele é dócil, ele também Ele é um cão de guarda. um cão de guarda. Protege ali o... Eficiente. Eficiente, né? Há muito dessa raça aqui em Joinville? Tem bastante. Por ser uma cidade de origem alemã, gosto muito dessa raça. A raça boxer, a origem dele é alemã. Você escolheu essa raça por conveniência, tinha mais assim, aceitação ou Com paixão. por paixão? Gostei do perfil, gostei da beleza da raça. E vim estudando há algum tempo. E desde criança, eu já conhecia o antigo Bulldog. Talvez seria o boxer, mas não conhecia como boxer, conhecia como Bulldog. Era a minha paixão sempre ter um exemplar. Adquiri o primeiro, o segundo, o terceiro e virei um criador. Como é que você concilia então o tempo? Como é que você divide entre essas duas produções? Tem mais alguma outra atividade? Agora, em 2011, acabei desenvolvendo, botando em prática uma nova habilidade, um talento que eu já venho tendo há algum tempo, que é a afiação de ferramentas para cabeleireiro. Afiação de ferramenta. Manutenção de ferramentas de fio para cabeleireiro, manicure, veterinário. Como é que é isso, Laudir? Conta um pouquinho aí. Você pega os equipamentos. Eu faço afiação em lâmina de pet shop. É uma máquina especial que é feita, eu fui buscar em São Paulo, uma máquina americana. Eu atendo tanto cabeleireiro quanto profissional na área de banho e tosa. Quer dizer, atende os dois segmentos. Dois né? segmentos. Na minha hora de Você foi coerente, você fez ali. é um hobby e profissão. O meu hobby mesmo é criador de cães. Isso é o hobby. É um hobby profissional. Então, alguns clientes meus do salão me perguntam qual é o teu hobby. Cabeleireiro ou é criador de cães? E aí? Eu acho que Tá dividido. é dividido, mas é mais criador de cães. E a sua família? Tem aqueles que filho de peixinho não é, né? O único da
trabalho mais. Olha que você deve ter ficado. Você deve falar, pode falar. Inclusive, eu vou entrar nessa briga que está vendo agora, no debate sobre essa polêmica de proteção dos animais, está vendo sobre essa lei, captação de animais, e eu tive até alguma audiência pública na Câmara de Vereadores. Essa bandeira eu vou levantar e vou seguir mesmo. Muito bem. Eu acho que dentro daquilo que você gosta e sabe fazer, né, Laudir? Eu acredito que você, como você defende, né, esta causa, esta bandeira, você vai ter muito mal agradado, da pouca vontade de comer, né? Porque você também tem vontade de defender, quer dizer, você tem pretensões políticas, então. Um ciclo vicioso. Eu gosto de fazer sempre inventando coisa nova. Alguns me chamavam, na minha infância, diziam que eu era um superativo. Não era um imperativo, era um superativo. E eu acho que sou mesmo. Misturou a paixão com a profissão. Aí deu certo, né? Lá tanto. Em 2011 eu comecei a fazer esse novo trabalho, está dando certo. Estou levando, uma segunda ou terceira fonte alternativa, sem muita pressa, fazendo por paixão, e estou considerando perfeitamente com as três coisas. Muito bem. Você deve então ter ficado muito revoltado com aquela matéria, isso que enfim, foi bastante polêmica aí no país inteiro, a dona lá, Sobre aquele animal que foi como Chay até a morte, deve ter ficado assim como muitos brasileiros, eu inclusive lá em casa a gente tem dois, minha esposa também, minha filha gosta muito, nós temos um da raça de Yorkshire e um Scott Terrier, né? Um animal que não tem autodefesa nenhuma. Nem culpa, né? Não tem culpa de nada. Imagina, aquilo Nem adulto, não é? chocou, aquilo chocou toda a população, não vou dizer não só brasileira, como mundial. Imagina aquele monte de e-mails que foram enviados aí, aqueles protestos. Imagina, a pessoa pegou um cão defeso, né? Eu, como criador, não posso aceitar de hipótese nenhuma. Como você viu aquilo, Laudir? Aquela atitude? Uma migração. Não sabia se eu chorar, se o que eu faria. Se eu estivesse perto, qual era a minha reação? Não saberia a sua reação. Porque a revolta foi tão grande. Mas hoje ele faz parte da nossa vida. E tem sentimento. Porque o cão ele não pediu para ser domesticado. O cão era selvagem. Eu sou do seguinte. O homem que trouxe. Sou do seguinte pensamento: se quer maltratar, sei lá, Não adote. não adote, não compre, não. Pra quê? Não é? Porque traz. Eu, particularmente, quando eu chego na minha casa por um dia de trabalho, além do sorriso maravilhoso da minha esposa e da minha filha, eu vejo ali os cachorrões ali tudo batendo, sabe? Só falta bater palma, você já chegou. Nunca mais da mágoa. Só falta falar, né? Vai lá em encontro da gente, né? Você chega Muito bacana, né? do trabalho, tá estressado, cheio de problema. O cão, Não. que recebe, ele toma para ele tudo aquele teu cansaço, ele pega para ele. Não, é verdade, Deixa eu impressionante. Impressionante, olha, como faz parte da família, faz parte da família, literalmente, sentimento, né? Uma coisa realmente impressionante, causou muita indignação, atitude infeliz daquela mulher, né? Inclusive, hoje a lei está bastante rigorosa, né? Está presa, está... A lei que protege os animais está sendo cada vez mais aperfeiçoada hoje. Isso é bom, eu sou a favor. Na Europa, fazendo um comparativo do que aconteceu no Brasil aqui, lá está na cadeia, não lembro. Lá a lei é muito mais rigorosa. Até nos restaurantes, os cães têm liberdade de Agora, parece que ela não conhecia, de repente, a lei, né? Porque hoje ela se arrepende amargamente, né? Imagina, que ia resultar numa prisão, quer dizer, estragou para